Olá, sejam muito bem-vindos a esse segundo encontro, então, do circuito pulsional, as demandas de amor, esse breve diálogo, onde nós vamos, então, estabelecer o que acontece por trás de todo esse movimento, qual a importância de pensarmos a pulsão nos seus sentidos mais metapsicológicos, de fato, para que possamos então, entender como o sujeito, através ali do seu desenvolvimento psicossexual, ou seja, o atravessamento que o sujeito faz na fase oral, anal, fálica e todas as suas organizações posteriores. Como que isso, de certa forma, faz com que o indivíduo, então, se direcione, se ligue, se pulsione em torno de um objeto, de algo característico que, de certa forma, também ali remonta os aspectos repetitivos do sujeito, ou seja, em torno daquilo que ele sempre orbita, sempre busca, sempre tenta alcançar. E nós vamos ver como que, de certa forma, tudo isso também nos traz uma explicação sobre essas demandas de amor. No primeiro encontro, nós falamos então um pouco sobre a forma freudiana de pensar, então, de articular a sexualidade, sempre pensar a sexualidade para além do biológico, para além do fisiológico, ou seja, nessa construção que o sujeito faz, nesse encontro com o outro, ele desenvolve maneiras, ele desenvolve ferramentas, ele desenvolve formas para poder se constituir. E é disso que se trata, então, o nosso interesse. Descobrir como são essas formas, como elas se constituem e como elas influenciam, então, o sujeito. Mas, para isso, é necessário com que a gente entenda, de fato, o que é o conceito pulsional, desde as postulações freudianas até as postulações também pós-freudianas. Existe uma obra do Freud muito significativa, que é o Projeto de 1895. Ali nas suas primeiras publicações, ele ficou oculto, né? Foi de certa forma Marie Bonaparte que traz à tona novamente toda essa teórica que há do projeto. Ele ficou escondido nas correspondências que o Freud fazia com o Fliess, ele manteve escondido isso. Marie Bonaparte depois, que de certa forma possibilita a publicação dessa grande obra. O que é interessante no projeto? Chamado Projeto para uma Psicologia Científica, é uma obra que o Freud faz uma busca para localização de certos elementos, então, do pensamento. E é super interessante como ele vai elencando movimentos, grupos de neurônios, estímulos internos, estímulos externos, e a partir daí nós temos então uma grande clareza do que o Freud então já vai esboçar sobre a pulsão. Em obras posteriores, 1914, nos artigos sobre a metapsicologia, o Freud continua a aprofundar essas questões. Mas no projeto, Freud já fazia distinção, então, de dois estímulos, um proveniente do mundo exterior e aqueles que se originam, então, no próprio corpo do sujeito. E cada um desses estímulos, de certa forma, também cria exigências diferentes para o aparato psíquico. Então, para a gente compreender melhor toda essa flexibilidade diante da sexualidade, ela se caracteriza, então, através do termo da pulsão, a tríade. A partir da concepção que o Freud faz, então, sobre a sexualidade infantil polimorfo-perversa, é super interessante essa fase, porque muitas pessoas questionam, mas o que ele quis dizer com isso? Não é nada excepcional que ele quer dizer, não é nada que seja estranho, que seja de um campo da perversão. Mas o que ele quer dizer é que o ser humano, já desde o seu nascimento, já demonstra, de certa forma, uma ação fora da norma. E talvez o perverso, em algumas
terminologias, eles pensam assim, o que é o perverso? O perverso é aquele que age fora da norma. E se vamos pensarmos, então, a constituição do ser humano, na sua infância já vamos ver que o ser humano já perverte, de certa forma, essa natureza instintiva e constrói nesse desenvolvimento questões subjetivas, questões singulares que ditam sobre a sua própria personalidade, ao contrário daquilo que é institucional, que acontece com outras espécies, por exemplo, com animais que já nascem com características e buscam objetos e ações pré-determinadas. O ser humano não faz isso. Então, em sua etimologia, o termo polimorfo é compreendido como algo composto por diversas formas. E aí começa as nossas pesquisas, então, sobre a pulsão e sobre a sexualidade humana. Polimorfo é aquilo que tem diversas formas. O ser humano, o bebê, é esse que possui também diversas formas de ser. Em nosso caso, isso demonstra, de certa forma, a flexibilidade da sexualidade em satisfazer-se com diversos objetos, sobre formas distintas, sobre faces diferentes do corpo, o que perverte, então, ou seja, tira da normalidade o desfecho natural da reprodução em defesa da satisfação. Ou seja, a criança, no seu desenvolvimento, vai buscando diversos objetos, maneiras distintas, formas de se relacionar, formas de agir, forma de chorar, forma de olhar, formas de passar mal. Todas essas ações, todas essas atitudes que a criança tem ali no seu desenvolvimento dita sobre essa, então, a polimorfo perversa, essa sexualidade, essa percepção, essa forma que o sujeito tem de agir diante do outro, buscando maneiras para criar esse enlace, o que de certa forma descarta então todo aquele percurso biológico, todo aquele percurso instintivo, fisiológico, que levaria então a outras espécies a agir de forma padronizada, com objetos específicos, buscando a sua satisfação. As crianças já demonstram que isso não é assim, que eles buscam formas para se satisfazer de acordo com as suas necessidades, e aqui isso tudo já dita a singularidade, então, do sujeito. Em um artigo de 1915, então, chamado A Pulsão e Destinos da Pulsão, o Freud descreve duas maneiras, duas formas, ou talvez duas características primordiais da pulsão. E uma é a sua procedência, então, das fontes de estímulos situados no interior do próprio corpo. E a sua emergência com uma força que se faz, então, sempre constante. Assim diz Freud, a pulsão não atua como uma força de choque momentânea, mas sempre como uma força constante. Ou seja, a pulsão não para. A pulsão é isso que sempre exige, que sempre demanda, que sempre pede, que sempre coloca o sujeito nessa busca, talvez, nessa corrida, sempre em busca de algo que o satisfaça. O aparato psíquico recebe estímulos provindos de fonte exógena e fonte endógena, de fonte externa e de fonte interna. E a fundamental diferença que encontra a fonte exógena, ou seja, externa, é que ela opera como uma força momentânea. Pode ser também que ela vá ser removida com uma ação adequada. E as fontes endógenas, ou seja, aquelas que são produzidas no interior do próprio corpo, por atacarem o interior do corpo, agem como uma força constante, onde a fuga é ineficaz. Então, sempre quando formos pensarmos a pulsão, devemos lembrar essas duas conceituações.
as fontes exógenas e as fontes endógenas. Já vamos entender um pouco melhor. Então, o Freud vai denominar, ele sugere, vai denominar que a gente chame uma de necessidade, chame a outra de satisfação. Então, sugere que denominamos de necessidade aos estímulos internos e de satisfação aos estímulos que cancelam essa necessidade. Dos estímulos, então, derivados do próprio corpo, devemos distinguir, claro, os estímulos fisiológicos e gerais, tais como sede, fome e as outras necessidades básicas que o sujeito tem, dos estímulos propriamente pulsionais. Vamos lá, mais um trechinho do Freud. Ele diz assim: os órgãos do corpo fornecem excitações de duas espécies, baseadas em diferença de natureza química. A uma dessas necessidades de excitação designamos como especificamente sexual, e ao órgão afetado como zona erógena da pulsão sexual que dela surge. E daí passa a ser importante a gente entender que cada etapa da evolução do sujeito, ela demanda, existe um órgão. Quando a gente pensa o desenvolvimento sexual, fase oral, fase anal, fase fálica, nós percebemos que esses estímulos, então, são provenientes. Eles são desdobramentos a partir dessa zona erógena. Essa zona que, de certa forma, provoca alguma curiosidade, algum prazer, alguma descoberta, algum estranhamento. Então, se a gente pensa a criança na sua oralidade, ela descobre o mundo, então, a partir dessa tentativa de introjetar as coisas nela, tal como é aquela construção da introjeção do leite materno. Então, a criança passa a estimular essa zona erógena oral, a boca, e claro, a fase oral é composta de elementos que vão para além disso. E nós não podemos excluir. Assim como nas outras fases que vêm, a criança também vai, de certa forma, buscando excitações a partir dessa parte, desse órgão, dessa zona erógena, onde surge a curiosidade, o prazer, as necessidades e também as demandas. Em artigos sobre a metapsicologia, um texto que eu já citei aqui, Freud apresenta então 4 tempos para montagem em relação ao conceito da pulsão. Ou seja, é sempre importante a gente recordar que nenhum desses termos, de certa forma, responde isoladamente ao que é o conceito da tríade, da pulsão. Esses elementos eles vão se manifestando sempre com características disjuntas, mas de certa forma que montam todo esse cenário, então, em torno do conceito da pulsão. Por isso que é sempre importante levarmos em consideração esse percurso, essa construção e esses conceitos para que a gente entenda de fato o que é e o que se trata a pulsão, então, aqui na psicanálise. Nós vamos então agora para o primeiro, então, tempo. Qual é esse primeiro tempo? Vamos dizer os 4 e depois a gente segue isoladamente. Caracterizar então a concepção metapsicológica da pulsão visa a gente postular então esses aspectos originários, né? Essa constituição da subjetividade a partir da pulsão. E Freud oferece então essa montagem a partir de 4 elementos. Primeiro, pressão. Segundo, alvo. Terceiro, objeto. E quarto, fonte. Então nós vamos agora perpassar por cada um desses elementos para que a gente possa fazer então uma desmontagem desse todo, entendendo cada parte, para que a gente possa então compreender melhor a singularidade, o envolvimento e todo esse enlace que o sujeito tem em torno da pulsão. A gente já se encontra num próximo vídeo para falarmos então sobre os 4 elementos constituintes da pulsão.